Vivemos em um mundo globalizado que possui um avanço tecnológico constante, um sistema capitalista que funciona a todo vapor e territórios que não deveriam ter fronteiras por causa do multiculturalismo e das inúmeras formas de comunicação. Só que a cada ano que passa, existem cada vez mais territórios querendo criar suas próprias fronteiras, ou seja, tornarem-se países independentes. Para Maurício da Luz Natel, professor de Direito Internacional da Universidade Tuiuti do Paraná, a razão para isso se deve pela falta de respeito das divisões étnicas, culturais e religiosas entre os povos que lá viviam e suas fronteiras. De acordo com uma pesquisa realizada pelo jornal The New York Times, desde o fim da União Soviética, o mundo não vivia um momento político tão conveniente para o nascimento de novas nações. Além disso, existe um movimento aqui no Brasil há mais de 2 anos que defende a separação do Estado do Espírito Santo do resto do Brasil. Será que essa possibilidade pode acontecer? Bom, por enquanto ainda não sabemos. Enquanto isso, conheça os 6 novos países que podem surgir nos próximos anos. Número 1. Catalunha. Em 2014, 2 milhões de pessoas participaram de uma manifestação pela independência da Catalunha na cidade de Barcelona. Os 7,5 milhões de espanhóis que vivem na região se identificam com este movimento separatista, já que eles possuem cultura e língua específicas. Além disso, é uma região rica e produtiva que consegue se destacar das outras partes do país. Por isso, ela se sente prejudicada quando vê a nação como um todo em uma forte crise econômica há anos. E isso, de acordo com analistas, é um dos motivos que podem ter contribuído para acender o desejo da independência entre a população local. Segundo números do jornal The Wall Street, existe uma diferença de 16 bilhões de euros entre o que os moradores da Catalunha pagam ao governo em Madrid e aquilo que recebem. Para os economistas, é economicamente mais viável que a região se torne um país e possivelmente vire uma potência econômica. Número 2. País Basco. Continuando no território espanhol, outro lugar que busca tentar se separar da Espanha é o País Basco. Mas, de acordo com a especialista Teresa Whitfield, em um artigo publicado no blog da Escola de Ciências Políticas e Econômicas de Londres, o País Basco tem apresentado protestos mais tímidos que na Catalunha. A razão para isso pode ser explicada por causa da autonomia fiscal que este lugar tem do governo espanhol. Isso significa que o governo basco pode definir como arrecada e como gasta os seus impostos. Uma pesquisa recente conduzida pelo governo local mostrou que 59% da população do País Basco apoia a realização de um referendo para a votação da separação. Número 3. Quebec. Considerada uma das regiões mais populosas do Canadá, Quebec já tenta sua independência há muitos anos. Suas últimas tentativas foram em 1980 e outra em 1995. As diferenças culturais nesta região são perceptíveis, pois a maioria da população é católica e 80% tem o francês como idioma. Já no resto do país, a maioria é protestante e fala o inglês. Além disso, há também a motivação econômica, uma vez que a região contribui com 20% do PIB canadense. Durante a Segunda Guerra Mundial, a província de Quebec conseguiu alcançar grande autonomia. Desde então, a ideia de separatismo cresceu entre os seus moradores, mas ainda é um assunto de constante discussão na região. Número 4. Vêneto. Essa é uma das regiões mais ricas da Itália e, assim como os outros lugares citados nessa lista, Vêneto também expressou a vontade de se tornar independente. Em um referendo online que foi realizado recentemente, 89% dos participantes optaram pela separação. Só que esta votação não teve validade jurídica e a explicação para isso, segundo alguns especialistas, é que teve a participação de pessoas que nem mesmo vivem na região. Depois, uma outra pesquisa realizada revelou que 55% da população que realmente mora em Vêneto é a favor da independência. O principal motivo para essa separação é pela situação econômica. Os bancos de Vêneto costumam enviar para Roma 71 bilhões de euros em impostos. Porém, em investimentos, a região recebe apenas 50 bilhões e esse contraste causou repercussão entre os moradores da região.
Número 5. Espírito Santo. Há 2 anos, o movimento separatista O Espírito Santo é Meu País defende que este estado deve se separar do resto do Brasil. A razão para isso, segundo os organizadores, é para preservar a identidade cultural do estado, pois muitos capixabas não se agradam em compartilhar da cultura carioca e nem da baiana, que já se tornou muito comum por lá. De acordo com o publicitário Guga Lima, fundador do movimento, a crise política e econômica do nosso país reforça a importância do Estado ser autônomo. Além disso, o grupo separatista também argumenta que a autonomia do Estado é importante para preservar a identidade cultural do capixaba, pois eles possuem sua própria cultura, danças e manifestações culturais. Para que essa separação seja possível, o grupo precisa enfrentar a Constituição brasileira, pois no artigo 1º da Carta estabelece que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. O fundador do movimento afirmou que o grupo tem uma preferência pela monarquia, mas se eles conseguirem a independência e tornarem-se um país, o tipo de governo será pelo povo. Número 6. Flandres. As diferenças culturais e inquietações políticas são os principais motivos para que Flandres, a região mais rica da Bélgica, deseje a independência. No entanto, o site The International Business Times afirmou em uma matéria que, se isso acontecer, é possível que o país desapareça. A explicação para isso seria pela perda de grande parte de sua população e também uma grande porção de seu território. Restariam apenas Bruxelas e Valônia. E este país poderia ainda ser dividido entre a França, a Alemanha e Luxemburgo. A situação atual de Flandres é de tranquilidade, pois os principais partidos que defendem o separatismo possuem pequena expressividade, porém estão atentos aos exemplos dos outros países europeus que buscam os mesmos ideais. Tá aí, o que você achou do vídeo de hoje? Deixe o seu comentário por aqui e um grande abraço do amigo Boco. Até o próximo vídeo.